E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre as principais áreas de atuação e especialidades que os geólogos tendem a seguir ao longo da carreira. Eu estava preparando aqui uma lista com as principais áreas de atuação, as principais especialidades, mas quando eu percebi essa lista já estava com mais de 30 tópicos. E se eu fosse falar sobre todos eles, eu acho que eu ia passar mais de 2 horas aqui falando e provavelmente ainda acabar deixando algumas áreas de fora, até porque quase toda área pode ser ainda dividida em várias sub-áreas diferentes. Então, como o tempo é escasso para todo mundo, eu resolvi falar sobre as 10 principais áreas, que são as mais comuns e também, de certa forma, as mais abrangentes. E aí eu acho importante falar que, por mais que até mesmo alguns livros dividam a geologia mais ou menos nessas mesmas áreas, na vida real essa divisão não é tão clara e simples assim. As áreas tendem a ser muito dependentes umas das outras e muitas vezes precisam trabalhar juntas para conseguir resolver determinado problema ou trabalhar em algum projeto específico. Então a gente vai começar pela geofísica, que é uma área que cresceu bastante e se tornou muito relevante dentro da geologia, ao ponto de que várias universidades já têm o curso de geofísica separado da geologia. E essa área estuda tanto as camadas superficiais do planeta Terra, quanto as camadas mais interiores também. E eu diria que a geofísica é uma área que estuda de forma indireta as partes do planeta que a gente não consegue ter um acesso direto. E aí o pessoal da geofísica trabalha usando propriedades como magnetismo, condutividade elétrica, variações ali na atração gravitacional, variações no comportamento de ondas sísmicas, que são aquelas geradas por terremotos, ou que também podem ser geradas artificialmente para estudar a estrutura interna da Terra, lugares que a gente não consegue às vezes ter um acesso direto. E aí dá até para fazer uma comparação com uma ultrassonografia, por exemplo, que mesmo sem poder ver e tocar o bebê diretamente, o médico consegue gerar uma imagem de dentro do útero da mulher e consegue acompanhar o desenvolvimento do neném, identificar o sexo, esse tipo de coisa. Então os geofísicos usam uma série de técnicas para conseguir enxergar dentro da Terra sem que a gente tenha que abrir buracos de quilômetros de profundidade para estudar as rochas que estão lá embaixo. Essa imagem que vocês estão vendo agora é de uma seção sísmica da Bacia de Santos, que talvez você já tenha escutado falar sobre ela, porque está em uma das regiões mais petrolíferas do Brasil. E é através desse tipo de produtos que o pessoal consegue avaliar a localização das rochas, a disposição delas em subsuperfície e avaliar os locais de geração e de aprisionamento de petróleo. Esses dados geofísicos são muito importantes para várias áreas da geologia e estão ficando cada vez mais relevantes. Eles são muito importantes para a hidrogeologia, são muito utilizados na parte de geologia econômica para identificar mineralizações importantes e, como vocês puderam ver, também são muito utilizados na parte da geologia do petróleo. E a segunda área da geologia que a gente vai tratar aqui é a geologia ambiental, que, como o próprio nome diz, lida principalmente com a investigação e resolução de problemas ambientais. Essa área avalia as melhores formas de lidar com casos em que houve contaminação do solo ou então da água subterrânea ou superficial também, participa de recuperação de áreas degradadas, auxilia na instalação de empreendimentos para evitar que eles venham a contaminar no futuro e também monitora áreas que são vulneráveis para identificar contaminações que possam vir a ocorrer no futuro e evitar que esse problema se torne maior depois. Uma área dentro da parte ambiental que ganhou um pouco mais de relevância nos últimos anos é relacionada à instalação e monitoramento de aterros sanitários. Instalação no sentido de verificar se o local que vai ser instalado é um local adequado e monitoramento tanto para ver se está tendo algum tipo de deslizamento ali dentro, algum local do maciço que está querendo se romper, e também o próprio monitoramento da água subterrânea e de córregos que correm ali perto para saber se eles podem estar sendo contaminados pelo chorume que vai sendo produzido no aterro sanitário. Uma das áreas dentro da geologia ambiental que eu arrisco dizer que seja a que o pessoal mais costuma trabalhar, que os geólogos mais costumam participar, é dentro do processo de licenciamento ambiental. E aí o geólogo costuma participar fazendo um estudo da região em que se pretende instalar algum empreendimento e apresenta esse estudo para o governo, para ajudar o governo a decidir se existe algum motivo que pode impedir ali a instalação daquele empreendimento, ou também para definir algumas medidas que podem ser tomadas para minimizar os impactos ambientais da instalação daquele empreendimento naquele local. E também os próprios geólogos que atuam dentro de órgãos ambientais, normalmente como analistas ambientais, analisando esses estudos e propondo medidas aí para reduzir os impactos ambientais que os empreendimentos podem causar. E aí a terceira das principais áreas que a gente vai abordar aqui é a geologia de engenharia, que é uma área da geologia que anda muito próximo da engenharia civil e da questão da geotecnia também. E aí nisso engloba tanto o conhecimento a respeito do próprio material de construção que vai ser utilizado, quanto do local ali em que você vai instalar alguma edificação. Por exemplo, dentro dessa parte do material que é utilizado durante a construção, se usa muita areia na construção civil. E para quem não conhece, pode parecer que a areia é tudo areia e que é tudo igual. Só que a composição desse material pode variar.
Ela pode ser composto quase que praticamente só de grão de quartzo, mas também pode ser que tenha muito grão de feldspato. Isso altera a qualidade do material que você está utilizando. O tamanho dos grãos ali, se são todos os grãos mais ou menos do mesmo tamanho, a qualidade é uma. Se os grãos variam muito de tamanho também, a qualidade do material que você está utilizando é outra. Então, conhecer essas características do material que você vai utilizar, principalmente para obras de grande porte, é muito importante. E também na hora de você construir uma estrada, um túnel, uma barragem, uma ponte, é importante você conhecer o maciço rochoso ali em que você vai construir. Principalmente conhecer a distribuição ali de fraturas, de falhas, basicamente todo tipo de plano de fraqueza que no futuro pode vir a causar um problema na construção. E aí a nossa quarta área aqui vai ser a geologia econômica, que é uma das principais áreas que vem à mente do pessoal quando pensam em geologia, porque é uma área que é diretamente ligada à mineração. E essa área envolve principalmente a investigação da origem e a distribuição de concentrações minerais. E também acaba envolvendo todo o estudo relacionado à viabilidade econômica da extração dessas concentrações minerais, porque muitas vezes são encontradas ocorrências minerais interessantes, mas que por conta da profundidade ou dos custos gerais envolvidos em todo o processo, a extração e o beneficiamento acabam não valendo a pena. E a nossa quinta área aqui vai ser a geologia do petróleo, que ela podia até estar junto ali da geologia econômica, mas por conta da relevância e de várias particularidades que ela tem, ela merece um tópico separado só para ela. E aí essa área envolve todo o conjunto de atividades relacionadas à compreensão de todos os processos que são necessários para a formação do petróleo, para a migração dele e o armazenamento dele em uma rocha que tem as características necessárias para armazenar esse petróleo e o gás. E envolve também a parte do estudo das técnicas de exploração e de extração também desses recursos. E as principais áreas da geologia que são muito importantes dentro da parte da geologia do petróleo são ali a paleontologia, a sedimentologia, a geofísica, como a gente viu lá atrás, principalmente com a sísmica, a geologia estrutural e também a geoquímica. Todas essas áreas precisam trabalhar juntas para a gente conseguir entender melhor o processo ali de formação, migração e armazenamento do petróleo. E aí a nossa sexta área aqui vai ser a geoquímica, que é uma especialidade que permeia e participa da maior parte das áreas da geologia. Por exemplo, dentro da geologia ambiental, a geoquímica auxilia muito na parte de monitoramento de qualidade da água, monitoramento do solo para identificar se houve algum tipo de contaminação. Dentro da geologia econômica também, a geoquímica pode ajudar a definir o teor de determinada mineralização em alguma rocha, para saber o quão viável que é fazer a extração daquela rocha ali. E também é muito importante na pedologia, que é o estudo dos solos, para você caracterizar corretamente o solo que você está trabalhando, e também na hidrogeologia, para você analisar a água subterrânea de forma correta. E a nossa sétima área aqui vai ser a geologia estrutural, que trabalha avaliando deformações e rupturas nas rochas. E assim como a geofísica e a geoquímica, é uma área que tem aplicações muito importantes em várias outras áreas da geologia, principalmente em estudos relacionados a obras de engenharia, como era o caso ali da geologia de engenharia, e também no estudo de aquíferos, principalmente aquíferos fraturados, e na geologia econômica e do petróleo, porque muitas vezes são deformações como dobras, falhas e fraturas que definem a localização de mineralizações importantes. E também são essas estruturas que tendem a formar bons locais para ver o aprisionamento de petróleo e gás. E a sétima área vai ser a hidrogeologia, que estuda a distribuição, a movimentação e a qualidade da água subterrânea na crosta terrestre. Essa área tem sido muito importante para a utilização de água subterrânea através de poços, e também para fazer avaliação se está sendo extraída mais água do que o aquífero consegue reabastecer, ou então se está utilizando uma quantidade menor de água do que poderia estar sendo utilizada. E também é muito importante para, com auxílio de técnicas geofísicas, definir os melhores locais para se perfurar um poço e conseguir uma vazão elevada e com uma água de boa qualidade. E a nossa área aqui de número 9 vai ser a paleontologia, que eu acho que também é uma das áreas mais conhecidas e que é, de certa forma, uma junção ali entre a biologia e a geologia. E essa área é focada ali no registro fóssil e ajuda a determinar a idade relativa das rochas, qual rocha que é mais antiga, qual rocha que é mais jovem, utilizando os fósseis como base, e auxilia também na reconstrução de ambientes passados e também na correlação entre camadas de rochas de locais diferentes. E essa área é muito aplicada no estudo da evolução da vida na Terra como um todo e também na indústria petrolífera, principalmente com a micropaleontologia, que é uma sub-área dentro da paleontologia, que auxilia muito na correlação entre camadas de rochas distintas. E a nossa 10ª e última área vai ficar aqui com o sensoriamento remoto e a aerofotogeologia, que é a análise da superfície terrestre a partir de imagens de satélite e imagens aéreas também,
que permite o estudo de grandes áreas e de algumas áreas que algumas vezes são inacessíveis, isso sem falar que também tendem a reduzir o custo ali dos estudos. Então, essa área acaba ajudando bastante em trabalhos de mapeamento geológico, independente do objetivo final desse mapeamento, e ajuda também na caracterização de grandes estruturas em escala regional, e hoje em dia auxilia também no estudo de feições geológicas de outros planetas, muitas vezes fazendo comparações com estruturas que a gente conhece que existem aqui na Terra. E aí tem algumas menções honrosas aqui de algumas áreas que também são importantes, mas que não entraram para a lista, por causa de talvez vocês quererem pesquisar um pouquinho mais para conhecer um pouquinho mais sobre elas. E essas são as principais áreas e especialidades da geologia, mas sintam-se livres para complementar aí nos comentários com qualquer outra que eu tenha deixado de fora. Eu estou pensando em pegar alguma dessas principais áreas e fazer um vídeo específico sobre cada uma delas. Provavelmente eu começaria com a parte de meio ambiente, porque é que eu tenho mais propriedade para falar e porque já tiveram alguns pedidos aí nos comentários. E eu já conversei com alguns colegas que trabalham em outras áreas, eles toparam vir aqui para a gente conversar um pouquinho, mostrar para vocês um pouco da história deles, o que eles acham, e dicas que eles podem dar para o pessoal que quer seguir essas áreas que eles estão seguindo nesse momento. E deixem nos comentários se vocês acham essa ideia legal, para ver se vale a pena fazer. E é isso aí, também não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.